Olá, sejam bem-vindos a mais um Frequências da Alma. Nós aqui, eu, Juliana Guinanço e Cris Charneski, trazendo para vocês temas super relevantes que vão tocar no fundo da sua alma realmente. O último episódio que nós tivemos, nós falamos sobre perguntas e respostas de todos os capítulos que nós falamos antes. Então, se você acompanhou junto com a gente, você deve ter interagido numa live que foi um sucesso. Se você não acompanhou, volta lá que ficou tudo gravado no canal, aqui, Juliana Guinanço. E você pode também fazer as suas perguntas nos próximos episódios. Então, hoje, eu quero dar as boas-vindas à Cris de estar aqui comigo de novo, mais uma vez, para esse tema todo que a gente vai falar. A gente vai falar hoje sobre canalização, psicofonia, psicografia. E eu quero aqui também as suas dúvidas. Deixa para a gente a sua pergunta que a gente vai respondendo durante os programas. Então, são 4 programas gravados e uma live ao vivo de perguntas e respostas. Mas vem com a gente. Seja bem-vinda, Cris. Bom dia, olá a todos. Bom, gente, estamos aqui novamente fazendo o nosso melhor para vocês. Vamos falar sobre canalização, psicofonia, psicografia, isso tudo que a Juliana traz para a gente. Porque, na realidade, é ela que traz esses temas para a gente desbravar, para a gente desatar e aconselhar, orientar, interagir com todos vocês. Quem quiser fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, é só deixar aí no canal, tá bom? Nós vamos responder. Principalmente a Ju, que é uma terapeuta holística excelente e também tem aí conhecimento dentro desse tema. Obrigada, Cris. Mas eu que aproveito a presença da Cris, essa mestra aqui para gente, trazendo todas essas informações aí profundas, valiosíssimas, experiências que eu ainda não tive, mas quero ter, né? A gente está aí na busca do autoconhecimento e que ela traz uma bagagem que acontece há muitos anos na vida dela, traz com naturalidade, traz com uma forma fácil de falar, de fácil acesso, para que a gente tire um pouco, né, o estigma de medo, de querer fugir da realidade, do que acontece com a espiritualidade. As pessoas trazem muito medo. Muito mal foi falado dessa espiritualidade e a gente quer trazer aqui o lado positivo, porque tudo tem um lado positivo e negativo, depende do que a gente vai querer trazer para a nossa vida, atrair para a nossa vida. Então, hoje aqui a gente traz essa espiritualidade com clareza, traz com leveza e traz a força dessa espiritualidade que todos nós podemos usar, porque está dentro de nós. Então, hoje, para começar aqui com a Cris, eu quero começar falando sobre canalizações, né? Como elas são, como elas acontecem. Cris, fala um pouquinho sobre a diferença para as pessoas entenderem um pouquinho o que é uma canalização, o que é uma incorporação, como que acontece. Então, vamos lá, gente. A canalização, ela está ligada à sua comunicação mental com o espiritual. Isso tanto pode ser de uma esfera mais elevada como uma esfera de baixa vibração, tá? Você vai canalizar a comunicação espiritual dentro de uma necessidade ou dentro de um ataque, um bombardeio espiritual, tá? Através da mente. Não há nenhum vestígio de aproximação ou incorporação nesse tema, nessa canalização, tá? É muito diferente de você manifestar, ou alguns chamam de incorporar, acoplar. Isso já é um processo mental com um plano mais elevado ou menos elevado, tá? E pode ser também confundido com a intuição. A canalização, ela se confunde de uma certa forma, algumas pessoas que não entendem, confundem ela com a intuição. Tem um limiar muito pequeno, né? Isso. A gente tem que perceber que a intuição, ela vem de dentro. É algo que bate dentro de você. É algo que vem, que intui, né, espiritualmente. Sim. Também um é mentor, espiritual, um guia, né? também é espiritual. Um guia, um mentor, um guardião, aqueles que nos amparam, eles podem nos intuir, tá? Mas a gente fica mais num estado reflexivo, né? Isso, bem interno, bem reflexivo. Ela vem para a gente de uma forma que a gente sente primeiro,
para chegar ao pensamento. Sim. A canalização não. A canalização, ela vem para o pensamento, ela vem para o mental e ela vai se desdobrando de informação. Você vai recebendo aquelas informações, né, dentro do seu mental, que você não sabe nem de onde saiu. E já vai falando, exatamente, né? Você vai se comunicando com aquilo que veio para você. É um equilíbrio, né, entre o que você pensa e o que você fala. Isso. Nem tem o sentimento nessa hora, né? Porque, na verdade, a intuição, eu acho que é isso, né? A intuição, a gente pensa, sente e fala. A canalização, não. A gente recebe, né, pensa naquilo e processa a informação, na verdade, nem pensa, só processa e fala, porque não dá tempo de refletir. Exatamente, né? Você fez uma colocação aí perfeita. Essa é a diferença, é a pequena diferença entre a intuição e a canalização. Uma chega pelo um pensamento, chega no mental, a outra chega no sentimento, no emocional. Entendeu? Muito legal. E, Cris, eu gosto muito de falar também da incorporação, com essa diferença para a canalização, porque às vezes as pessoas, elas não entendem exatamente. Muitos se falam agora de incorporação lúcida, incorporação que não é lúcida, e parece que já não tem mais isso, né? Como que funciona, Cris? Fala pra gente. Então, vamos lá, gente. A gente vai falar da psicofonia. Essa incorporação se chama psicofonia, que é uma manifestação, né, de guias, entidades, protetores, que é algo externo para o interno. Há um acoplamento aqui nessa área, tá? Aquele mentor, aquele guia, aquela entidade, ela está aqui e ela faz um acoplamento pela energia dela nessa área, que vem do nosso campo coronário e frontal. Essa manifestação, ela, quando não lúcida, como a Ju falou, que seria uma inconsciente, uma manifestação inconsciente, já não existe mais. Há uns 30 anos ou um pouco mais, tá? Ela já não existe mais, ela nem tem necessidade de existir. São raríssimos, sim. São raríssimos os médiuns que têm esse tipo de manifestação. Agora, a consciente ou semiconsciente, ela veio com tudo, né? Ela está aí para tudo. Ou, como a Ju falou, também é lúcida, que você consegue perceber, você consegue visualizar, escutar e atender junto com o seu guia, a sua entidade, o seu protetor. Você está vendo, você está escutando, você está entendendo ali tudo o que está se passando. Agora, essa semiconsciente, ela tem aí um segredo, né? Que o próprio guia, ele vai tirar de você o pico de memória. Ela tem um pico, eu falei até, se eu não me engano, falei na live, tem um pico de memória apagada, é um apagão. E ele vai apagar justamente aquilo que não é necessário para o médium saber. Toda a intimidade, todo o assunto pessoal daquele consulente, que é só para o consulente, ele vai apagar. Interessante. É como se fossem flashes, né? Que você consegue lembrar de algumas coisas, mas o que realmente, né, você não consegue. Então, fazem parte, essa semiconsciência, ela faz parte da incorporação. Ela faz parte do acoplamento, tá? A consciente, a semiconsciente e a inconsciente. A inconsciente, como eu falei, né, que não é lúcida, ela entra totalmente em transe, já ficou para trás. Ô, Cris, você vai me responder bem, porque eu sei que você tem uma visão além do alcance, aí vamos falar desse jeito. Meu Deus, que ideia. Assim, quando eu escutei uma pessoa falando, né, que quando a pessoa incorpora,
de alguma forma, os chakras dela ficam abertos. Sim. Então, às vezes, dá até aquele solavancozinho que a pessoa, né, Sim. recebe. São todos os chakras ou são mais esses da região da cabeça? O que você acha? Depende. Então, acho que depende muito do médium. Eu acredito que a grande maioria, todos os chakras se abram, sim, tá? Para haver um acoplamento alinhado, bem positivo. Esses chakras se abrem, sim. Essa dificuldade, às vezes, né, esse movimento que o médium fica de manifestação é por conta da insegurança, do medo que ele tem. Ele espera o momento do transe total, né, daquele transe, mesmo em semiconsciência, eu acho que ele espera, então ele dificulta ser tomado, né? Isso. Ele muitas das vezes acaba dificultando a incorporação, a manifestação, a aproximação do seu guia. Por medo, por insegurança, por ser, né, um bom médium, porque o bom médium ele está sempre procurando, buscando fazer o melhor, ele está sempre tentando fazer o melhor, então muitas das vezes ele acaba dificultando aquela manifestação, aquela incorporação por conta disso. E tem os chakras que se abrem, sim. Os principais dentro do campo mediúnico são o coronário, o frontal e o cardíaco. Tá? Esses chakras se abrem. Foi feita uma pesquisa, muitos anos atrás, foi feita uma pesquisa com 47 médiuns, se eu não me engano, tá, gente? Isso tem muitos anos. Tinham 5 médiuns inconscientes e os outros todos semiconscientes. Esses cientistas fizeram uma pesquisa com um aparelho onde todos os 47, todos, foi identificado que a glândula da personalidade, ela separa. Ela desliga. Nossa, que interessante, né? A glândula da personalidade, se eu não me engano, é a glândula, tá? Que eles falaram, não me lembro porque tem muitos anos isso, mas eu acompanhei, eu vi a entrevista, passou isso no noticiário, eu vi o teste dos médiuns, e eles disseram, a glândula da personalidade do médium, ela desliga. Nossa, e todos, a de todos estavam desligados. Havia uma outra parte do cérebro, né? Que eles vão pesquisando as sinapses neurais e tudo mais. Que estavam agindo, funcionando por uma força externa. Olha que legal. Bacana, comprovação científica. Uma comprovação científica. A neurociência traz muita resposta para a gente, né? Verdade. É muito legal da gente poder ter esse apoio cada vez mais. Existem dentro da psicologia, né? Eles também trazem vários estudos. Eu acho isso interessante, sim. Porque a gente precisa desse embasamento, né? A gente precisa olhar, porque a gente está no material, não tem jeito. Então, assim, quando a gente tem esses resultados aí da ciência também, trazendo ainda, fortalecendo tudo que a gente sente no campo espiritual, é muito bacana. Esses dias eu estava falando com alguém que falou para mim, poxa, né? Então tá todo mundo se falando, e isso é incrível, dá pra gente provar para os outros. Eu falei, realmente tá. Só que assim, é muito da consciência de um e de outro. Às vezes a pessoa não quer acreditar, ela simplesmente só não quer acreditar porque o mundo dela é esse, as crenças dela são essas, então eles não querem. Aberto, né? Não querem estar nesse momento aí de estar com abertura para o que é espiritual. Enfim, mas cada um no seu processo, e a gente vai aqui trazendo as informações para vocês. E o que a gente mais quer é que fique claro, que fique fácil o entendimento, para a gente não ter mais o tabu, o medo da espiritualidade, que ela está na nossa vida presente o tempo todo. E a gente precisa desfrutar, usar isso para o nosso positivo, para a gente. Então, Cris, eu queria fazer mais uma pergunta para você em relação às canalizações e incorporações e tudo mais. Tem essa diferença toda que a gente falou aí. Mas vamos lá, quando uma pessoa está numa palestra e ela começa assim, a sentir aquela inspiração e ela começa a falar coisa que ela nem sabe, mas ela sai falando uma coisa bem fluida. Isso a gente chama de canalização também, de alguma forma, não? Essa inspiração toda. O que você acha? Exatamente, olha só. Existem pessoas que canalizam esse momento sem perceberem, canalizam forças, planos das ideias, plano das ideias, onde os mentores, os guias
conseguem direcionar a palestra, conseguem direcionar aquela comunicação. Trazer um conhecimento, uma Trazer um sabedoria. muito maior do que ela sabe, né? Sim. E ela consegue, com essa inspiração, que ela acredita que é uma inspiração dos altos, na realidade é uma canalização que ela está tendo, né? Pela postura, pelo dinamismo, pelo bem, né? A positividade dela, eles estão emanando para ela aquele conhecimento. Canalização, tá? Uhum. E ela passa, existem vários artistas aí, né? Poetas, palestrantes, médicos que recebem essa informação dos altos. E também existe, voltando para a psicofonia, a manifestação no meio de uma palestra, no meio de uma reunião, de algo organizado, e de repente a pessoa ela entra num transe que ela percebe que não é ela. Ela diz, não sou eu. O que está acontecendo? Porque as informações elas vão chegando e ela vai saindo sem que ela tenha controle daquilo. Nós somos instrumentos. Somos, né? total. Então, acho que nesses momentos aí é mais do que provado. Total. A gente vê médicos, né? Essa semana eu fui num lugar onde tem um médico que ele trabalha no SUS e tudo mais, mas ele também trabalha numa casa espiritual fazendo as operações mediúnicas. Então, assim, quem garante pra gente, né, que lá quando ele está no hospital, ele também não faz a parte dele, com certeza, né? Você está intuído, você está na conexão, você é ferramenta, então acho que acontecem várias vezes os poetas, que nem você falou, os músicos, a gente vai tendo essas inspirações sem perceber, e para ser usado mesmo, né? Sim, verdade, verdade. O plano espiritual, você tocou num assunto muito importante, que são os músicos, né? Uhum. E, assim, a gente está dentro de um período que, né, nós estamos aí com um processo de vibração bem complicada nessa área da música. Bem complicada, porque tudo é vibração e frequência. E a melhor forma, ou a maior, né, que tem de você agrupar, de você passar uma mensagem coletiva dentro de uma vibração, positiva ou negativa, é através da música. Sim. E aí nós entramos numa esfera meio sombria nessa área, né? Porque a gente vê aí músicas, não só dentro das suas letras, mas dentro das suas batidas, que tem uma frequência que emana para o teu cérebro. Sim. O teu cérebro processa. Nós somos vibração, né? Tudo. Ele processa de maneira, de acordo, aliás, com o que ela está mandando, e ele vai vibrar no teu corpo. Você recebe e emana. Exatamente. Né? Tudo aquilo vai ser atraído para você. Sim. Eu fui num show, Cris, do Coldplay. Aí você fala assim, nossa, Coldplay, maravilhoso, né? E realmente, as letras deles são letras incríveis. Você para escutar, né, em inglês, mas você para escutar, as letras são incríveis. E ele, simplesmente, no final, ele virou e falou assim, gostaria que vocês repetissem junto comigo, OM, e todo mundo vai fazer junto. E eles fizeram o OM no final, foi aqui no Rio de Janeiro, esse show. E foi a coisa mais linda, porque foi aquele estádio inteiro, eu falo de arrepio. Todo mundo falando, eu fiquei tão feliz, porque a gente, né, que trabalha com espiritualidade, a gente não quer estar no meio que a energia não seja positiva. Sim. Então, às vezes, por exemplo, assim, eu já fui em muito lugar de rock and roll e tal, porque eu gostava muito de rock and roll, gosto, mas tem umas letras muito tristes. Então, assim, você fica assim, na dúvida se você sai, se você não sai, o que você faz, porque você sabe que a tua energia vai ser absorvida naquele local. E quando eu fui para lá, o show foi a coisa mais incrível, cheio de luz, iluminado. Já tinha visto na internet o show que eles estavam fazendo. Falei, cara, eu quero muito nesse show, porque é luz, sabe? Sei lá, aquilo me deu vontade, e mais as músicas dele. Agora, ele fechou com chave de ouro, trabalhando o OM em todo mundo, né? Então, é um mantra, é uma vibração poderosa de cura. Sim, então, assim, a gente fica muito impressionado quando a gente está nesses lugares, né, de música. Eu acho que toca todo mundo de uma vez. Então, isso que você falou da cura, acho que a nossa ancestralidade trouxe muito isso pra gente, foi apagado,
de alguma forma. A gente está, nos dias atuais, escutando cada vez mais essas músicas que, vamos lá, tem uma pobreza energética, né, que não contribuem para a gente, porque a gente é alimentado, nós somos alimentados pelo que a gente escuta também. Então, é bem interessante a gente olhar para isso. Acho que foi em 1939, ali entre 1912 e 1939, que mudaram as frequências também, que antes a gente tinha uma frequência que tinha cura, mais cura. Sim, e todos os instrumentos foram afinados de outra forma. Então, todos os instrumentos hoje, né, têm uma afinação clássica, que é uma norma mundial, que foi mudada. E isso é uma pena para a gente já perde muito na música nesse sentido, dessa frequência que vem para a gente, e ainda se a gente escutar com essas letras terríveis, né, a gente fica ainda mais em depressão, porque, na verdade, baixa a nossa autoestima, em vez de colocar a gente lá para cima. Eu sempre falo com os meus pacientes, Cris, eu gosto muito de quem eu vejo assim, que está com chakra esplênico, desalinhado, para mim eu já sei que é conexão com a depressão. Então eu falo assim, olha, convida a alegria para tua casa, porque a tristeza ela chega e ela não bate na porta. A alegria você tem que chamar, você tem que colocar música dentro de casa, brinca com teu filho, com teu marido, com quem for que estiver dentro de casa, com você mesma, dança, passa um batom vermelho. Eu, nos meus piores dias, eu tô de batom vermelho. Porque aí eu sei que vai todo mundo brincar comigo, vai ser aquela coisa lúdica, que todo mundo vai falar, viu um passarinho vermelho? O que aconteceu? E aí todo mundo brinca com você, e é assim. Ou, eu gosto muito de falar também, vamos convidar todo mundo para a noite de chapéu. Vai para um lugar, todo mundo, mulherada de chapéu, homem, mulher, todo mundo vai olhar e vai achar que é um grupo de artistas, saíram do teatro, alguma coisa aconteceu, botar uma flor também. Por quê? Porque isso traz o lúdico. E quando a gente traz o lúdico, a gente aumenta a nossa vibração para a alegria, para a gente estar na positividade. A alegria ela é ainda maior do que a energia do amor. O amor, ele está abaixo da alegria. Sim. Então, assim, quem está alegre, quem está bem, está doando energia para todo mundo em volta, né? E o amor, eu sempre ficava assim pensando, mas por que o amor ele está embaixo da alegria? Eu descobri porque a alegria, quando ela está na autenticidade, né? Quando a gente tem essa autenticidade, a gente fica mais forte do que o amor, porque o amor ele ainda pode ser um amor que é um amor só de doação. Então, eu dou muito e não me cuido. Aí ele perde a autenticidade. Então, é por isso que a alegria está lá em cima. Então, assim, quando vocês puderem vibrar nessa conexão aí da alegria, mais fortalecidos vocês vão estar. Bom, então, voltando lá para a canalização, para isso que os músicos sentem, que os médicos sentem, artistas, e as pessoas comuns do dia a dia que vão lá, que fazem uma palestra, que de repente vem uma inspiração aí enorme, e que a gente fala, nossa, nem sei o que é isso, é uma canalização de alguma forma. Eu acho bacana a Cris falar, porque ela tem uma casa que ela trabalha, a gente sempre fala aqui de lá, como chama lá? Fraternidade Anjos das Constelações de Cristo. Isso, é uma fraternidade. Ela começou há pouco tempo, tá? Essa casa universalista. Gente, eu estou um pouquinho rouca. Tá? Vocês me desculpem, só que eu tenho uma aguinha aqui. O que eu queria que a Cris falasse, porque ela fala bem essa diferença, porque ela sabe quando ela está sendo canalizada e quando é uma incorporação. Então, na nossa casa, bom, falando aqui da casa, né, da Fraternidade Anjos das Constelações de Cristo, ela começou há pouco tempo com esse nome, mas ela já tem aí seus 44 anos de caridade, que era na casa da minha mãe, biológica, e eu assumi, tem 18 anos. Vai fazer 19 agora em agosto. Então, a matriz dela é Umbanda, nós trabalhamos dentro da Umbanda com manifestação, incorporação. E após aí uns 4, 5 anos que ela se transformou em universalista, e eu trabalho com uma mentora que só canaliza. Ela só faz canalização. E eu não sabia. Eu percebi essa canalização porque quando eu vou fazer o desenvolvimento com os meus médiuns, os médiuns da casa, quando a gente vai fazer desenvolvimento, antes do desenvolvimento, eu oriento, eu converso, a gente tira dúvidas, inseguranças e tudo. E alguns médiuns me perguntaram se eu sabia identificar a diferença entre a energia dos meus guardiões, os Exus, a diferença entre os preto velhos, os caboclos e a beijada. Eu falei, não sei, eu sei quando é um, isso sem toque, tá, gente? Sem chamar, quando você está sentindo aquela aproximação
num local, ou numa emergência e tal, você sabe. Sei sim, eu já sei identificar quem são. Aí o mentor, que é o Marco Aurélio, que é o médico espiritual, né, o grande amigo espiritual que nós temos na casa, que faz cirurgias espirituais. Você também sabe a diferença? Sei. E ele é um dos que mais me esgotam dentro da energia, porque ele trabalha com energia, com cirurgia espiritual, e eu fico assim, muito esgotada quando eu acabo de trabalhar com ele. E aí perguntaram da Angélica de Assis, que é essa mentora. E eu falei, peraí, eu não sinto energia dela. Como assim não sente a energia dela? Aí eu fui buscar. Eu não sinto a energia dela. E no momento que eu disse, eu não sinto a energia dela, eu não sei como é, ela se canalizou e falou. Mas eu não manifesto, eu canalizo. Bacana. E assim, foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para mim. Eu fui lá na Cris, na casa da Cris, e eu queria muito que ela contasse isso aqui, porque eu adorei saber essa diferença. A gente quer saber, né? Quem tá um pouco assim, fora desse mundo, você fala, não, peraí, quero ver, agora eu quero ver o que é isso. Exatamente. E isso para mim foi uma surpresa, eu entro em transe, e o transe, ele é mental, ela vem com informações que eu jamais, né, dentro daquilo que eu estudo, que eu pesquiso, que eu está além do meu conhecimento, está muito além do meu conhecimento. E aí isso pegou tanto a mim como todo o corpo mediúnico de surpresa. E eu fui buscar, né, aprender o que é uma canalização e tal. E ela falou, nossa, você tem várias canalizações, porque você consegue captar mensagens aí do alto, você consegue captar mensagens, né, externas, fora. E aí a gente também pode acabar confundindo com percepções. Essas percepções, elas já são diferentes. Como a Ju falou antes, a percepção está ligada à intuição, muito ligada à intuição, que não podem ser confundidas com a canalização. Tá? É algo que vem do sentimento, aquilo que você bate no teu emocional e vai no teu mental. A canalização não, ela bate no teu mental e vai para o teu emocional. Cris, eu fico cada vez mais apaixonada quando eu falo de espiritualidade, porque, assim, é uma coisa tão incrível, né? Sim, nós somos esse instrumento. Então, nós somos espíritos. Nós somos espíritos e estamos na fisicalidade. E, assim, eu não desfrutar dessa espiritualidade nessa vida, para mim é um desperdício. Então, cada vez mais eu quero falar disso, eu quero levar para as pessoas, eu quero que isso seja natural. Já tem um tempo que eu descobri isso aí lá na Cris, que a canalização tinha diferença da incorporação, e ela foi trazendo esse ponto de vista dela, do que ela sente. E eu acho legal a gente falar, porque eu tenho certeza que existem médiums que também canalizam de outra forma, que vão ter o ponto de vista deles. E eu acho que somos seres únicos, né? E tem uma grandeza muito grande da gente aprender com isso. Sim. Então, falar aqui para vocês, trazer todos esses temas, é muito importante para a gente ter essa riqueza no nosso dia a dia, sem medo, sem susto, sem se esconder, sem fuga, sem querer falar, não, eu quero desligar minha espiritualidade por um tempo, que está ficando forte demais. Claro que cada um tem seu livre-arbítrio, né? Sim, sabe o que quer, tem um processo, mas quanto mais informação a gente tiver, mais fácil fica para a gente levar adiante, para a gente se aprofundar, para a gente usar para a gente. É tão belo, é tão rico, a gente precisa desfrutar disso. Bom, eu queria dar um alerta para todo mundo, de uma forma positiva, claro, né? A gente entrou numa era justamente onde a canalização ela tem se colocado numa postura mais à frente. Então, pelo que eu converso com os meus guias, com os meus protetores, com os amigos espirituais, não vai demorar muito, tá? Esse demorar muito está muito, é muito relativo, né? Porque dentro do nosso tempo é uma coisa, dentro do tempo deles é outra. Mas não vai demorar muito. A manifestação ela vai se encerrar. As pessoas vão trabalhar, vão falar com os seus guias, com as suas entidades, com o plano espiritual pela canalização. A canalização ela vai estar mais ativa, vai ser algo, vai ser mais compreensiva dentro das suas possibilidades e mais aberta, tá? Eu não vou dizer que a manifestação, a incorporação, ela vai acabar
hoje, amanhã, depois, ou daqui a 10, 20, 30 anos. Ninguém sabe o tempo. O tempo deles são totalmente diferente do nosso, tá? Mas vai chegar uma época... uma evolução. Exatamente, né? Não vai precisar, não vai ter nenhuma necessidade. Até porque os nossos guias também estão buscando, né? Você vê, a gente tem a 4ª dimensão, a 5ª dimensão, a 6ª dimensão, a 7ª dimensão. E aí a gente fala em pular para a 5ª dimensão, porque a 4ª dimensão é o plano astral. Ela já está ligada à 3ª dimensão. É aquilo que a gente, os médiuns, videntes e clarividentes conseguem enxergar, conseguem ver. A grande maioria que ainda está com véu não consegue ver. Tá? Mas essa 4ª dimensão, ela está paralela a nós, a nossa 3ª dimensão. A 5ª dimensão já está ligada a um estado emocional, uma vibração de equilíbrio emocional, que também tem os seus desafios. Tá? A 5ª dimensão tem os seus desafios, 6ª dimensão tem os seus desafios, 7ª, se não houver desafios nessas dimensões, a gente não precisa passar por nenhuma, vai direto para a última, né? Aquela iluminação, isso, a iluminação, a perfeita. Então, nós estamos na 3ª dimensão, trabalhando essa 5ª dimensão, muitos já despertaram para a 5ª, muitos estão trabalhando na 5ª. A grande maioria ainda não conseguiu se conectar a essa 5ª, porque é um estado vibracional dentro das suas emoções, tá? E a gente ainda tem a necessidade da manifestação, né? A gente tem a necessidade por conta dessa 4ª dimensão, vibrando aí, os guias também buscando a evolução deles, né? Lógico que eles estão bem à frente de nós, sim. Bem à frente de nós, mas eles também são seres como nós. Qual é a diferença? Né? Uma das diferenças da gente estar na matéria, sofrendo tudo que a matéria nos dá de prova, que eles não. Eles já estão fora da matéria, buscando aí também uma nova chance de reencarnação para poder equilibrar, acertar, né, alguns pontos da existência deles. Cada um no seu processo. Cada um no seu processo, mas com muito mais conhecimento do que a gente. Entendeu? Isso aí seria a 4ª dimensão e a 3ª dimensão, que trabalham dentro de uma forma paralela. Nós estamos buscando a 5ª dimensão, né? E essa 5ª dimensão, ela traz a possibilidade dessa canalização. Então, Cris, isso tudo aí é muito interessante para a gente, né? Quando a gente fala dos guias, da evolução deles, a gente vê que tudo é um equilíbrio, né? Todo mundo está nesse processo, todo mundo vai também se equilibrando por tudo que acontece, a gente quer cada vez mais estar evoluindo. Quem já tem uma noção, uma compreensão, quer ter essa expansão de consciência. E a gente tem mais uma questão aqui que a gente trouxe, está trazendo aqui para vocês, é a psicografia. Como que ela acontece, como que as pessoas conseguem se colocar para que elas aconteçam. Fala para mim, Cris. Então, a psicografia, ela tem 2 tipos de manifestação. Uma por canalização, né? Voltamos aí na canalização. Uma por canalização, você vai receber as informações que aquele espírito, que aquele mentor, que aquele guia está te mandando, e você vai escrever as mensagens no qual você vai receber. E tem a psicofonia, que é a manifestação dentro de uma psicografia mecânica, que não te toma tudo, o espírito não toma você totalmente. Ele toma só um lado, é o lado da escrita. Nossa, e o teu braço parece que está algo mecânico, não é mais teu braço, está escrevendo ali, né? Francisco Cândido Xavier, o grande médium que nós tivemos aqui no Brasil, um grande professor, um grande mestre, um ser de muita luz, ele tinha essas 2 manifestações, 2 tipos de mediunidade, que é a canalização e a mecânica. E ele trabalhava muito mais com a mecânica, tá, gente? O espírito assinava exatamente como
quando era encarnado. Gente, sim. E como isso foi comprovado, né? A justiça aí, os cientistas comprovaram que Francisco Cândido Xavier, o famoso Chico, ele acertou de 100% das mensagens, ele acertou 96%. Quer dizer, 96%, 3% é nada. Ele acertou as mensagens, as informações, tudo. E naquela época não havia internet, tá? Não havia internet. Não tinha nada disso. E ele acertou todas as mensagens. Aí, né? Grande, 96% é muita coisa. E assim, comprovado dentro de uma psicofonia, que é a parte mecânica, é a manifestação da psicografia mecânica, tá? O guia, o espírito, para trazer a mensagem, se manifestava, tomava o lado, né, da escrita dele, porque tem uns que escrevem com a esquerda, outros que escrevem com a direita. Tomava o lado da escrita dele e fazia lá a psicografia, muita coisa. Não, e é legal que a sinestesia, né, o ato da gente escrever, ele libera uma energia muito grande da gente, né? O nosso lado psicológico, ele consegue se equilibrar quando a gente pensa, sente e escreve. Então, às vezes, tem pessoas que têm muita dificuldade de falar, não conseguem falar, mas são melhores na escrita, porque elas fazem a organização do pensamento delas em parágrafos, colocam para fora, né, no plano de ação, porque uma vez que eu escrevo, ele está no plano de ação, ele não está mais só no mental, ele veio para cá, e eu consigo aliviar o meu estresse, eu consigo me organizar mesmo mentalmente, diminuir a minha ansiedade, a minha raiva, o meu medo, e entender que eu também posso me desidentificar daquilo que está nos meus pensamentos. Então, eu sei que a gente começou falando de psicografia, mas eu acho interessante a gente falar de como o nosso corpo sente, né, as sensações. Então, essa sinestesia é um ato muito importante para quem às vezes está aí em momentos, em dias, em crises aí de tensão, que às vezes aliviar, não posso falar para a pessoa que eu estou numa situação difícil, ou para alguém, não posso brigar, então eu vou lá e eu escrevo, e me equilibro todos os dias, escrevendo e tirando aquilo de dentro de mim. Ótimo. Quando eu tiro de dentro de mim, eu me desidentifico com essa raiva, né? Eu tô no papel. E aí, assim, se você quiser rasgar o papel, você fala, vou aproveitar que eu tô com raiva, tá tudo rasga, não tem problema. Você já se organizou do lado de fora, já veio para o plano material, você já olhou para aquilo do lado de fora, já não é mais você, né? Porque às vezes as pessoas ficam num estado tão grande de confusão mental e que elas sentem aquela raiva e ela já virou elas. Eu sou a raiva. E aí ela entra no estado de se desestruturar. Então essa raiva que você consegue colocar no papel, você consegue também dissolver, rasgar, tirá-la de dentro de você. Por isso que é tão importante. Às vezes as pessoas sim, sentem essa energia, se conectam a outras pessoas, né, e carregam a energia com elas, e não sabem o que fazer, porque isso não é delas. Quando você escreve, você começa a se desidentificar daquela energia que não é sua. Então, isso também faz parte da sinestesia, a gente precisa estar atento, são formas, né, são ferramentas que a gente usa no dia a dia. Então, se você usar aí o diário, tem gente que usava aí muitos anos o diário, isso é muito legal. Mas senão você pode usar uma folha de papel, rasgar. Se quiser ainda fazer um ritual mais forte, pegar na lua minguante, catar todos esses papéis, juntar e queimar. É uma forma de terapia, né? Sim, sim. Boa. E eu acho que é uma coisa tão natural que a gente pode fazer em casa. Às vezes a gente acha, não, isso é tão fácil, né? Não vai dar certo. E na verdade a gente quer fazer uma coisa difícil. A gente quer pagar para alguém dizer pra gente o que a gente tem que fazer. Quando na verdade a gente consegue se equilibrar. Então, olhar por esse lado também, que essa psicografia aí tem uma forma que ajuda as outras pessoas, mas pode te ajudar. E às vezes, quem sabe aí no meio dessa tua escrita, venha também uma inspiração para você olhar, ler, se identificar e se desconectar do que não é teu. Isso aí. Então, é bem interessante olhar a psicografia dessa forma. E, Cris, você é psicografa, né? Desde quantos anos? Fala para mim. Não psicografa. Não. Eu recebi um presente, perdão, eu recebi um presente da espiritualidade há alguns anos atrás, por um espírito chamado Joana, e eu estava assim, num momento de lazer, estava assistindo um filme que não tinha nada a ver com o assunto, eu gosto muito de adrenalina ou comédia, eu tenho uma terapia que
A gente até falou sobre as questões emocionais, né? Se eu estiver muito triste, se eu estiver com muita tristeza, ou se eu estiver chateada, enfim, eu procuro assistir um filme de comédia. Isso é ótimo. Terapia também. Isso, que eleva. E eu estava assistindo um filme desse tipo, e aí entrou um espírito no meu quarto, uma mulher, né? E uma moça, na realidade, linda, entrou e me disse assim: eu preciso fazer um relato. E aí eu peguei um papel e falei: não, ok, vou pegar um papel. Não pego um papel, pego um caderno. Na hora eu não entendi. Falei, fiquei meia... Não entendi, mas peguei o caderno e abri o caderno lá e ela começou a fazer um relato que ela queria. Eu achei que fosse uma mensagem. Eu achei que fosse uma mensagem que ela ia trazer para a família, enfim. Não, gente, eu entrei em transe total. E quando eu despertei do transe, eram 20 minutos, em 20 minutos eu tinha escrito 36 páginas. Nossa. Eu tomei um susto. E eu larguei o caderno e falei: é um livro. E ela disse para mim: é um livro. Eu falei: mas eu não sou escritora. Ela, nem eu. Eu falei: é um relato que eu quero fazer, que eu preciso que você passe isso para as pessoas. Então, tá ok, né? Muito assustada, mas continuei lá escrevendo. É um livro que está relacionado dentro de um terreiro de Umbanda. A história acontece por esse espírito. No desencarne dela, ela não tinha crença nenhuma, né? Ela foi criada numa família católica, mas ela desenvolveu aí um gosto pelo prazer mundano, então ela não se apegava a nenhum tipo de religião ou espiritualidade. E aí ela relata sobre o resgate, sobre a ajuda, sobre o auxílio que veio de guardiões, de Exus. E ela também relata todo o processo que eles enxergam do lado de lá, dentro de um terreiro de Umbanda. Nossa, ela fala sobre a energia, ela identifica as energias que eles conseguem captar do lado de lá. A descrição do livro, gente, é incrível. Sim, eu sou apaixonada por esse livro da Cris. É uma coisa que me conectou muito a ela, a forma dela escrever nesse livro, porque eu já frequentava a casa dela e, de repente, eu dei de cara com esse livro lá na minha casa, alguém tinha me doado e eu não sabia. Eu recebi vários livros assim de uma vez, para terapia, para essas coisas que eu adoro. E um belo dia eu olho assim e falei assim: bom, acho que tem uns livros aqui que eu preciso ler ou doar, né? E aí eu olhei e eu falei assim: peraí, mas Cris Charneski. Aí eu olhei atrás para ver a foto de quem que era ela. Eu falei: cara, não acredito, esse livro tá aqui. Eu mandei uma mensagem para ela, eu devorei o livro. E isso que ela falou desses relatos todos, eles são incríveis no livro, porque eles vão descrevendo tudo, como que acontece na espiritualidade, como que é a visão de cada um, quem está do lado de lá, quem está do lado de cá. A Joana, que é a principal, sim. Ela, na verdade, ela acaba voltando para a Terra depois que ela desencarnou um tempão. Ela voltou porque alguém foi no cemitério, pegou um objeto dela e fez uma magia negra, enfim, uma coisa assim super desagradável. Mas que a gente precisa entender como que isso acontece, que tem gente que faz isso, e como que as pessoas se defendem, enfim, como que a espiritualidade fez para fazer esse resgate, para fazer a dissolução de toda essa energia trevosa e salvar essa mulher que fez isso contra a Joana. Exatamente, nossa, foi... Exatamente. O nome do livro é Joana, um Espírito entre Dois Mundos. E é isso que ela relata, é a forma desses dois mundos. E uma coisa importante que a Ju falou é o resgate dessas duas pessoas. O resgate dessa mulher que causou tudo isso, ainda encarnada, e o resgate da Joana. É muito interessante, tem 13 lições nesse livro. É um livro assim, que as edições já foram. Eu acho que eu tenho só 2 edições lá, mas ele vendeu muita coisa. Mas, enfim, a gente tem que digitalizar esse livro, porque esse livro é incrível. Ela precisa colocar para a venda, porque, olha, eu vou te falar, a venda, enfim, não sei o que você quer fazer, mas é uma coisa que é um conhecimento que precisa ser passado.
sabe? A gente precisa desmistificar. Estou falando isso desde o início da live. A gente tem que desmistificar, tirar esse tabu de medo de espiritualidade, porque quando você traz essa consciência, você vê o quanto a gente pode tocar do lado de lá, e o lado de lá toca na gente também o tempo todo. Então, essa psicografia é uma coisa muito interessante. Eu tenho um relato da minha filha, né? Que ela tem, desde os 4, 5 aninhos, ela tem um espírito que fala com ela. Sim. E ela escuta, né? O barulho do grafite. Ela sempre falava desde pequenininha. Então, a Vale ainda está um pouquinho nova para essas coisas, né? Mas eu acho que tem alguma coisa aí para vai desenvolver isso para mais tarde, com certeza isso vai crescer. Até porque ela tem, né, todo o suporte aí de ajuda e auxílio da mãe, que é terapeuta e espiritualista. E com certeza vai direcionar ela para o caminho certo. Não é fácil, tá, gente? Não é uma coisa fácil de lidar. A gente que desenvolve esse dom, a gente tem tanto o lado positivo como o lado negativo. Porque você vê tantas coisas positivas como as coisas negativas, tá? Aquilo que você considera negativo. O importante é você saber manter um equilíbrio, você saber manter o teu discernimento, você entrar em conexão com as forças do bem. Sim. As forças do bem, as forças da luz, tá? Aí, com certeza, você consegue tirar de letra, ajudar aqueles que estão necessitados, esses que não têm conhecimento, né? Que não têm conhecimento, tanto do lado de lá como do lado de cá. Não, então, quando aconteceu comigo, que a Valentina tinha 4, 5 anos, foi assustador, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Ela tinha pesadelos enormes e eu tentava acordá-la e ela fechava, ela de olho fechado, ela não conseguia abrir o olho, ela falava, eu não posso, mamãe, se eu abrir o olho vai doer muito, vai queimar. Então, ela estava fazendo o trabalho dela, né? Estava desdobrando em algum lugar, fazendo resgate, que ela não podia abrir os olhos. Quem sabe ela não estava ainda no corpo, né? Verdade. Enfim. São memórias do passado, de vidas passadas. Sim, e eu não sei exatamente o que era aquilo, mas aquilo me assustou muito. Não era minha religião, né? Eu estava na Igreja Batista. Então, para mim, foi assim: vamos exorcizar, vamos, hora expulsa. Foi a informação que eu tive. Que existe um medo muito grande, né, do que tem lá do outro lado, o medo do invisível, quando na verdade era para a gente estar se auxiliando, entendendo do outro lado, somando tudo isso. Então, hoje que eu entendo, eu quero levar para as pessoas, eu quero levar para os pais, eu quero que eles entendam que às vezes o filho tem alguma manifestação mediúnica e eles precisam começar a entender como que aquilo pode ficar mais natural na vida dessa criança e de toda a família, porque na verdade a gente não pode olhar com preconceito. Não, de jeito né? nenhum. E sei lá, e às vezes a gente leva num lugar que vão algum outro tipo de profissional que não entende a espiritualidade, acaba colocando um nome diferente, algum tipo de, sei lá, autismo. Dando doença, né? Na realidade, dando doença, dando remédio, dopando. São estados paliativos, né? Sim, que finalmente a pessoa não trata. Né, ela se dopa e aquilo continua num grau diferenciado, mas aquilo continua na vida dela. Então, a tendência é piorar, né? Sim. A gente tem que ter muito cuidado também e perceber em que a criança, em que o adolescente ou aquela pessoa, ela está inserida. Qual a afinidade que ela tem, né? Apesar do meu segmento, de ser uma pessoa universalista, de ter a Umbanda como matriz, eu aconselho as pessoas a estarem dentro daquilo que chame, que toque no coração delas, que faça bem, que elas consigam progredir. Nenhuma vertente ou, né, nenhum local é bem indicado quando ele promove violência, guerra, preconceito, conflitos. Tá? Um bom líder, uma pessoa que tem um equilíbrio e que está direcionada à luz, ela vai ajudar e auxiliar dentro daquilo que é necessário, tanto para a criança, para o adolescente, ou para os outros. Tá bom? Muito bem, Cris, agradeço a você por mais um episódio aqui, que a gente conseguiu trazer todos esses tópicos aí, canalização, psicografia, psicofonia e incorporação. Sim. E a gente fica por aqui,
pedindo para vocês que gostaram desse assunto, compartilhem, deixem o like de vocês, se inscrevam quem ainda não se inscreveu no canal. Isso aí. Isso mas divulguem, ajudem a gente a propagar esse conteúdo aí tão rico, tão maravilhoso para todos que precisam. É isso, gente. Eu agradeço. Também agradeço a todos vocês e a Ju por estar dando essa oportunidade aqui para mim, para poder falar com mais clareza, mais transparência sobre o assunto espiritual. Fico muito feliz. Namastê, gratidão.